Olá, trazer uma palavra de Deus para você, para mim, que está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo desse canal, que Deus venha abençoar a todos. Só o fato de você estar ouvindo esta palavra de Deus é sinal que Deus tem algo com a tua vida. Então, Isaías fala no ano em que morreu o rei Uzias. Esse ano foi aproximadamente 740 a.C. Você pode se basear lá em 2 Crônica 26 ao 21. Isaías deve ter profetizado antes disso, mas agora ele teve uma visão de Deus, foi purificado e recebeu uma chamada específica de Deus para pregar a sua palavra a um povo espiritualmente cego, surdo e insensato, como nós vemos aqui no versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdades, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração e converter-se a ser sarado. Irmãos, Deus avisou Isaías que o povo ia rejeitar a sua mensagem e continuar indiferente ao chamado profético ao arrependimento. A sua pregação até faria seus corações se endurecerem ainda mais forte contra o Senhor. Mesmo assim, Isaías teria que pregar fielmente a mensagem impopular do juízo, havendo, entanto, um limite para seu espinhoso ministério. Os juízos a serem infligidos através de Senaqueribe levariam Jerusalém à fé e à obediência, e como resultado, Isaías poderia ter um novo ministério durante os 15 anos concedido por Deus a Ezequias. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus. Então Isaías, por esta visão do Senhor, ele teve uma correta compreensão da sua mensagem chamada. A visão revelou um dos temas principais do livro, a saber que a glória, a majestade e a santidade de Deus requer que aqueles que a Ele servem devem também ser santos. Da mesma forma, as igrejas dos nossos dias também precisam de uma visão de Deus no seu meio, como o Senhor Santo, juiz de todos. O reconhecimento acompanhará infalivelmente tal visão. O resultado de tal visão sobre nós pode ser semelhante à de Isaías, irmãos. Glórias a Deus. Confissão com quebramento, purificação gloriosa e chamamento poderoso da parte de Deus no tocante à sua vontade e chamada. Quando Isaías fala de serafins, trata-se de seres angelicais, de ordem superior,
Serafins deve ser outro nome dos seres viventes revelado em outras partes das Escrituras. Lê Apocalipse 4, do 6 ao 9. Seu título, literalmente, seres ardentes, pode denotar sua pureza, uma vez que serve a Deus continuamente em derredor do seu trono, reflete de tal maneira a glória de Deus que parece arder em chamas. Uma visão maravilhosa de uma chamada dura e espinhosa que estava para vir ao profeta evangélico Isaías. E ele escutava os serafins dizer: Santo, Santo é o Senhor. Irmãos, a principal característica de Deus revelada a Isaías é a sua santidade, que significa a sua pureza de caráter, sua separação do pecado, a sua repulsa a tudo que é mal. A santidade absoluta de Deus deve ser proclamada nas igrejas, assim como é nos céus. Então o profeta disse: ai de mim, que tenho lábios impuros. Irmãos, Isaías, ao contemplar a santidade de Deus, imediatamente reconheceu sua própria imperfeição e impureza, sobretudo quanto às suas palavras. Lê Tiago 3, do 1 ao 6. O profeta reconheceu também as consequências de ver Deus face a face e ficou assombrado. Deus então purificou os seus lábios e seu coração e o tornou apto a permanecer na sua presença como servo e profeta do Santo de Israel. Todos aqueles que acercam de Deus precisam receber o perdão dos seus pecados e a purificação do seu coração pelo Espírito Santo. Lê Hebreus 10, do 19 ao 22. Glórias a Deus. Ele mesmo, irmão, ele requer uma santidade inagualável. Toda essa visão de Isaías se baseia no versículo 8, quando Isaías foi purificado, que o anjo veio com uma brasa viva, que tiraram do altar com Atenais, e tocou a boca de Isaías. O anjo disse: eis que isso tocou teus lábios, e tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A partir disso ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo cristão, a partir do momento que aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, ele sente a chamada do Senhor e a mesma pergunta de Isaías: a quem enviarei? E você, cheio do Espírito Santo, de sentir o poder e a graça de Deus, depois de batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E me dê força e unção para visitar os hospitais, as penitenciárias, os bairros. Me dê força para continuar lutando esta batalha espiritual até o final dos meus dias. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus têm que saber que você não veio a este mundo para contemplar as coisas do mundo, mas cumprir um ministério santo, purificado. E a tua recompensa será no dia que você descer à sepultura, ou Jesus voltar às nuvens, você vê o próprio Jesus se levantando do trono para te abraçar. E todas as tuas dores já passou,
Então valeu a pena tudo. Toda perseguição, toda calúnia, toda injúria, tudo aquilo que foi afrontado contra Deus e você lutou para trazer almas ao reino do Senhor. Ser evangélico não é se misturar com as coisas do mundo e nem abraçar as coisas do mundo para agradar as pessoas. Ser evangélico é padecer em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te dê força de continuar na presença de Deus.